Eita, povo de Deus, que louvor forte esse louvor do nosso pastor Antônio, que louvor forte. Estamos aqui, pastor Antônio Nonato, longa viagem. Nós estamos precisando ficar mais observando os acontecimentos. Os acontecimentos falam da volta de Cristo. A pergunta que se faz justamente dentro de uma visão mais escatológica desta palavra que fala justamente das últimas coisas, é o que está escrito aqui, 1 João 2,6, aquele que está em Cristo. Eu estou em Cristo, pastor, tá? Amém. Eu levantei o braço, disse que queria Jesus, eu encurvei meu coração, dobrei meu joelho, eu estou em Cristo. Mas a pergunta que se faz dentro desse texto aqui do versículo 6, se ele está em Cristo, ele também deve andar como Cristo andou. A pergunta é: o teu comportamento como um transportador de Bíblia, como um biblista, que é um homem especialista na palavra, o teu comportamento tem agradado a Deus? Se eu digo que estou em Cristo, eu tenho que andar como ele andou. Por que é que existe tantos comportamentos que confrontam a Bíblia? Não, mas Deus sabe. Nós temos essa mania de falar assim: não, Deus sabe. E ele cada dia deseja que nós estejamos andando sincero com ele. Meu irmão. É como a gente sempre fala aqui, pregar a palavra tem sido muito fácil. Agora, viver o que se prega tem sido desafiador nesses últimos dias. Eu quero mandar um alô para todo o povo que um dia levantou um braço e disse: eu quero Cristo. Todos aqueles que foram até o altar e disse: pastor, eu quero me reconciliar, eu quero aceitar Jesus. Eu quero mandar um alô para você e fazer essa pergunta para você. Tá aqui, ó. Tá aqui na palavra do Senhor, 1 João 2,6, ó. Tá aqui na palavra. Aquele que está em Cristo, esse deve andar como ele andou. Como é que nós estamos andando? Nós estamos esperando esse Cristo quando eu estou andando em seriedade. O interessante, eu estava tendo aqui um texto agora, lá no Evangelho de João 21, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências das orgias, das embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não vos apanhe como laço, pois há de vir sobre todos que habitam sobre a face de toda a terra. Vigiai todo o tempo orando. Evangelho de Lucas 21, 36 diz isso aí. Vigiai orando em todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de suceder, estar em pé na presença do Senhor. A palavra em pé, que ele está dizendo ali, está em pé. É uma mensagem, pastor, literal, tem que estar em pé. É literal o que ele está falando? Ou é uma figura de linguagem para falar de obediência? Aquele que diz que está nele, esse deve andar como ele andou. Por que é que nós não temos visto mais justamente a palavra no coração do homem? Porque quando está no meu coração, quando eu guardei, eu não peco contra o Senhor. No início da programação, Providência de Deus aqui, na apresentação do pastor Cleiton Carvalho e do nosso amigo Samuel Matias, nós colocamos o hino 422 da harpa cristã. A nossa harpazinha tão desprezada nesses últimos... Tem congregação por aí que não toca mais hino da harpa, não. Nós colocamos o hino 422, no céu não entra pecado. A palavra pecado, etimologicamente, significa errar o alvo. A palavra vem da etimologia sarx, do grego carne, sepultura. Ele fala do sarcófago, do fedor, da podridão. E o que nós temos observado são homens e mulheres que dizem que está em Cristo, mas não está andando como ele quer. E diante deste versículo, a pergunta neste momento é esta: o teu comportamento tem agradado o Senhor? Será que o nosso comportamento está agradando o Senhor, meu irmão? Será que o nosso comportamento está agradando o Senhor? Está aqui, o teu comportamento tem agradado a Deus?
O teu comportamento tem agradado a Deus, crente? Hein? Quando você está sozinho dentro do quarto. Eita! Rabino Samuel Matias. Quando você está sozinho, meu irmão, dentro do seu carro, com o vidro fumê fechado, o que é que tu tá ouvindo? O que é que tu tá vendo? Como é que tá a tua caminhada com Cristo? Eu tô falando aqui do novo convertido até o crente antigo. Do que é auxiliar da obra, daquele que é um obreiro, um diácono, diaconisa, presbítero, evangelista, pastores. Ei! O teu andar tem agradado a Deus, crente? É muito pedir, né? Senhor, me dá, amém. Deus é o mais interessado em te abençoar. Mas aqui ele fala de conduta. João reprova os comportamentos dos falsos mestres, dos comportamentos dos anticristos, né? São homens e mulheres que têm comportamento do anticristo, anti-Deus, antibíblico, né? Bíblia, antibíblia, O texto está dizendo aqui, eu não estou inventando não, está escrito, aquele que está nele, esse deve andar como ele andou, como foi que Cristo andou, irmão. Será que o meu comportamento tem agradado a Deus? Será que o teu comportamento tem agradado o Senhor, meu irmão, hein? Ei, irmã, será que o teu comportamento está agradando a Deus? Hein? É a palavra do Senhor que nos confronta. É a palavra do Senhor, quantos homens e quantas mulheres são confrontados pela palavra. Quantos homens e quantas mulheres são confrontados pela palavra. E a pergunta que se faz neste momento é esta pergunta aqui: o teu comportamento tem agradado a Deus? Hein?